Hoje nós vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Se você quiser abrir a sua Bíblia ou o seu celular. Quero saudar você também que nos assiste aí pelas redes sociais. Hoje vamos ver muita coisa, irmãos. Esse Atos 4 nos traz lições tremendas do reino de Deus. Amém? E nós vamos falar então sobre a prisão dos apóstolos Pedro e João, após os acontecimentos no qual o irmão Edson trouxe nesta manhã. Ele procedeu à cura de um coxo e as coisas esquentaram para o lado de Pedro e João por conta do ciúme dos judeus daquela época. E vamos ver também sobre a conversão de quase 5.000 pessoas. Um ato simples gerou quase 5.000 pessoas convertidas. E nós vamos ver a evidência do Espírito Santo sobre a palavra de Pedro em cima dos sacerdotes judeus, que tiveram que aceitar acerca de algo para eles inadmissível, que era a ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição. E a oração da igreja unânime, nós vamos entender de uma vez por todas, que juntos orando, Deus também ordena a bênção. A sua oração, junto com essa mulher e esse homem de Deus ao seu lado, ela tem grande poder e ela move os céus. Sua oração move os céus. E você, junto com esse homem e essa mulher de Deus, ele tem um efeito enorme. Creia nisso. Não é só essa que você faz com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus pais, com seus avós. Essa também aqui, também move o céu, move o coração de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. A Bíblia fala que onde 2 ou mais estiverem reunidos, Ele se faz presente. Jesus está aqui. Solte a voz, diga amém, que é para o seu amém, junto com o amém desse abençoado do seu lado, faz o inferno tremer e estremecer. Amém? Glória a Deus. Sem maiores delongas, porque hoje o estudo é grande, vamos começar a ler Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos do 1 ao 4. Diz assim a palavra de Deus: estando eles falando o povo, sobrevieram eles, sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Um breve comentário. Havia uma força policial no templo para que houvesse ordem ali. Essa força policial era também chamada de levitas. Eles eram os levitas que davam segurança aos sacerdotes já naquela época. Então por isso que fala o capitão do templo. Era um homem do meio deles lá, era alguém levantado no meio deles que davam essa segurança. E esse foi chamado para fazer o seguinte, que nós vamos continuar lendo a leitura. Verso 2: doendo-se muito do que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Em algumas versões falam que, no lugar de doendo, fala-se que eles estavam perturbados. Eles ficaram muito perturbados, porque esse ensinamento que Pedro trazia era totalmente contrário àquilo que eles ministravam no templo.
E você quer ver uma autoridade ficar totalmente desordenada quando você fala exatamente aquilo que eles não podem comprovar, aqueles que eles não têm resposta. Então Pedro, junto com João, trazia uma palavra que eles não tinham como rebater essa palavra. Nós vamos ver isso mais adiante. Verso 3. E lançaram mão deles e encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Então eles foram colocados na prisão, eles foram pegos, dá para entender que eles foram pegos no horário após o fechamento do templo, né? E havia um tempo, já era tarde, já havia cessado as ofertas, e havia um tempo para as ofertas e as atividades dentro do templo. Então, o que iriam fazer com ele ficou acertado para o dia seguinte. Então, eles, para não deixar eles saírem, eles levaram ele para a prisão e eles tiveram que aguardar lá uma noite inteira, porque o sinédrio seria aberto só no outro dia. Amém? Até aqui vocês estão entendendo? Glória a Deus. Vamos lá, verso 4. Muito, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número de quanto? Não entendi. 5.000 homens, quase 5.000 pessoas. Uma palavra. Irmão, eu aprendo uma coisa: é só uma palavra. Você tem que falar só uma palavra. Às vezes aquela pessoa que está do seu lado no ônibus, ou no metrô, ou caminhando contigo, ou no seu trabalho, ou na sua casa, está esperando uma palavra. Uma palavra. Libere essa uma palavra e você vai ver a obra de Deus crescendo cada vez mais através de você, irmão. Entenda, Deus não precisa de nós, mas Ele conta. Precisar é uma coisa, contar é outra. Ele conta com você. Apenas uma palavra. Amém, irmãos? Uma palavra fez essa revolução. Quase 5.000 homens. 5.000 homens dá quase um bairro de São Paulo. Mas vamos adiante. Versos 5 ao 7. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciões, os escribas, verso 6, Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. Deu para reconhecer duas pessoas aí? Anás e Caifás. Esses foram os dois principais que levaram o meu Jesus, o seu Jesus à cruz, a crucificação. Nesse dia foi Pedro, no qual eles se voltaram para ele. Eles ainda não tinham aprendido o mal que eles tinham feito. De certo, como Jesus falou, era necessário que tudo isso acontecesse. Mas se você fez um mal tão grande, carecia de um arrependimento, né? Às vezes eu erro, você erra, e tem que gerar em nós um arrependimento, porque não podemos ser tão maus assim, que vendo que nós fizemos errado, nós não nos arrependermos. Mas foi o caso de Anás e Caifás e a sua curriola. No dia seguinte, então, os líderes religiosos foram reunidos. Esta foi a cena de poder e intimidação. Esse mesmo grupo de líderes haviam recentemente
condenado Jesus à morte. E hoje vivemos num país que quase temos liberdade. Hoje já não podemos dizer que nós temos uma liberdade religiosa, porque começa a vir, e é necessário vir, essa perseguição com o povo de Deus. É cumprimento das Escrituras. Não pensem vocês que levando essa única palavra não vai haver oposição. Tem que haver oposição. Tem que acontecer alguém que vai dizer: isso que você está fazendo não é correto, vá para lá com o seu Deus que eu não quero. Tem que haver. E por quê? Porque não estamos sós. De certo que somos a maioria, juntamente com outros segmentos religiosos, com o mesmo entendimento. Mas nós temos outras crenças e outros credos, e essas outras crenças e outros credos, como nós, ele também tem a certeza que eles estão fazendo certo. Não cito nomes, você pense aí, você vai saber. Cada um dessas crenças, desses credos, eles creem nos deuses deles. Eles creem o que eles fazem é correto. E por isso que há oposição. Eu tenho uma notícia. Essa oposição, ela vai crescer cada vez mais. Irmãos, é necessário que ela cresça. É necessário que essa oposição ela chegue até a nossa porta. E é necessário que nós tenhamos limitados acessos a alguns lugares por causa da nossa opção. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Eles têm que ser oposição. E eles não são obrigados a ser como nós somos, bem como nós não queremos ser como eles. Amém? Glória a Deus. Vamos adiante. Nós paramos no verso 7. E pondo isso no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Essa é uma pergunta tremenda. Ainda naquela época, onde os conhecimentos, os acontecimentos, de uns dias atrás ainda estava fresco. Jesus ele tinha sido morto através deles e a coisa estava ainda fresca ainda. E já naquele tempo havia descrédito dos feitos de Jesus. Hoje, passado tanto tempo, nós temos vivos em nós, primeiramente pela nossa fé, amém? Nós temos fé, amém? Amém. Mas existe dos nossos, que ainda não têm essa fé, e a eles vêm por um outro lado, não que seja errado, mas eles vêm por outro lado. Eles creem em tudo que aconteceu, através, por exemplo, da arqueologia, que é o estudo das coisas passadas, pela geografia e pela própria história. Hoje existem meios de comprovar que houve um homem que passou por um período na terra por fazer oposição ao reino vigente. Ele subiu ao madeiro, ele foi crucificado de uma forma terrível, mas ele ressuscitou. E essa ressurreição dele, nós vimos há umas lições passadas, ele foi visto aproximadamente por 500 pessoas. 500 pessoas dão testemunho de que aquele Jesus crucificado, ele ressuscitou
E não foi visto só pelos 12 apóstolos, foi visto por mais 400 e tantas pessoas, vendo ascensar ao céu. Amém? Glória a Deus. Vamos adiante. Verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. E aí eu aprendo uma coisa interessante. Cheio do Espírito Santo. Homens e mulheres de Deus que me escutam nessa noite, a você que me escuta pelas redes sociais, para essa uma palavra que você tem para falar, você não pode falar de você. Você tem que estar como Pedro, cheio do Espírito Santo. E pode ter a certeza, essa uma palavra falada, essa uma pessoa, ela vai valer como essas 5.000. Porque quando nós tiramos uma pessoa das garras de Satanás, quando nós pegamos essa uma pessoa e mudamos o sentido da vida dela, conduzindo-as para a cruz, você pode ter a certeza, foi o Espírito Santo de Deus que te usou. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Entenda isso, irmãos. Seja cheio do Espírito Santo e você vai ver muita coisa mudando na sua vida e muita coisa mudando na vida de muita gente. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Irmãos, quando eu peço um amém, é que o inferno entenda que essa palavra está sendo de aceitação no seu coração. Ele veja isso. Não estamos aqui sozinhos. Temos o dono de tudo isso aqui, mas o inimigo aí fora vendo tudo que está sendo ministrado ao nosso coração. Não tenha medo. Esse mesmo Jesus te trouxe aqui, vai ser o mesmo que te vai levar para casa e vai ser o mesmo que está com você todos os dias, até o dia da sua passagem. Amém? Glória a Deus. Verso 9. Visto que hoje fomos interrogados acerca de benefícios feitos a um homem enfermo e do modo como foi curado, né? Vimos hoje pela manhã o irmão Edson falando acerca disso. Verso 10. Seja conhecido de vós todos e de todos o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vós crucificastes e quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que estás diante de vós. Você ainda essa semana pode ter essa experiência com Deus. Lembre-se dessa palavra. Você fala em nome de Jesus Cristo Nazareno, em nome do reino de Deus. Eu oro ao Senhor que você tenha ainda essa semana essa experiência e ao menos uma vida seja ganha para o reino através desta palavra que você há de falar a Ele e você cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Verso 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Verso 12, para nós entendermos. E nem, aliás, vamos ler todos juntos? Na contagem do 3. 1, 2, 3.
Glória a Deus. Verso 12 ou 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens sem letras e indoutos, ou seja, sem nenhum tipo de cultura, se maravilharam e tinham conhecimentos de que eles haviam estado com Jesus. Um comentário. Aí você deve estar falando aí, né? Sentado aqui ou na televisão, mas como eu vou falar da palavra se eu não conheço? Minha leitura na Bíblia é pouca. Não se preocupa. O Espírito Santo há de colocar no seu coração aquilo do qual você vai falar. Porque o interesse não é na sua, mas é na vida que você está ministrando. E pelo poder e autoridade do Espírito Santo, você há de alcançar essa vida. Eu declaro isso, nesta noite, você alcançando vidas para o reino de Deus, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus seja louvado. Vamos mais adiante, verso 14. Irmãos, eu tinha um monte de coisa para ler, mas Jesus, o texto é intenso. Leiam depois com calma o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, e Deus há de dar um entendimento até maior daquele que vocês estão tendo nesse dia. E vendo estar com eles um homem que fora curado, sim, levaram lá aquele coxo do verso anterior, levaram lá, e não tinham o que dizer ao contrário. Oh glória! Esse milagre foi examinado por ateus. Eu creio que quem não crê no nosso Senhor Jesus como Filho de Deus, para mim é ateu. Me perdoem a ignorância. Há quem vai dizer que ateu é uma outra circunstância tal, mas se você não crê em Deus, para mim você é ateu. E eles foram examinados. E aí chegou naquela fase em que não tinha como contestar, porque aquele homem ele era nascido coxo, e era conhecido por toda a cidade, e de repente ele estava lá de pé. Nós vimos no texto pela manhã, que ele deu um salto, e ele pulou, não foi isso? E aí esse homem está lá, para comprovar que o milagre do Senhor, e não foi um milagre de um judeu que colocou a mão e ele ficou bom. Foi um milagre de alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Assim como eu, assim como você. Amém? E cada vez que nós vamos falando e vamos aprofundando no estudo, e é isso que nos acontece, vamos nos enchendo do Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Amém, glória a Deus. Verso 15. Todavia, mandando sair para fora do conselho, conferenciaram entre si. O incrédulo, ele vai buscar algum meio legal para ele, para poder desmentir essas coisas. E foi o que fizeram. Eles foram reunir-se entre eles para ver o que eles podiam dizer, porque vejam bem, eram mais de 5.000 pessoas. Então não eram 2, 3 ou o número de pessoas que está aqui, era um número grande, que às vezes a gente não tem nem dimensão de que seria esse número. E eles tinham que trazer a resposta, porque eles viram Pedro e João serem presos, e mais ou menos eles entendiam o porquê da prisão de Pedro e João. E aí o que nós vamos falar para eles? Esse foi o concílio que eles fizeram. Eles estavam no Sinédrio. Sinédrio é o conselho judaico, onde se reuniam lá as autoridades judaicas para esses tipos de decisão.
Só para os irmãos terem dimensão, nossa igreja também tem um conselho, e às vezes são tratadas esses tipos de assunto, não de heresia, mas às vezes alguma situação que requer o conselho se reunir, amém? E lá ele tinha esse conselho judaico aí, amém? A situação ia contra aquilo que eles criam e pregavam, e claramente aqueles dois causaria divergência no meio judaico, e não tinham como negar o fato, e um exemplo de verdade, e não tinham ideias de quanto Deus poderia usar. Ou seja, eles não sabiam que se esses homens livres, andando livres, quão grande seria o maior estrago que eles podiam fazer. Eles tinham que fazer alguma coisa. Verso 16. Dizendo: que havemos de fazer a esses homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém, é manifesto, por eles foi feito um sinal notório. Repita comigo: notório. E não podemos negar. Verso 17. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não fale mais nesse nome a homem algum. É aquela coisa, né? Se eu não posso combatê-lo, eu expulso ele, eu tiro ele da minha presença. Esse é a atitude de uma pessoa que realmente não sabe o que fazer na situação. Mas era Deus tratando, inclusive com esses, para que o feito deles com Jesus lá atrás tivesse alguma repercussão. Jesus padeceu o que ele tinha que padecer, amém? Mas isso era necessário que isso acontecesse, amém? Mas agora Deus estava tratando esse povo de uma outra forma. Verso 18: chamando-os, disse-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de quem? Jesus. Se eu não posso com você, eu te expulso da minha vida. Não vou tratar com você. Bate embora. Eu não sei o que fazer com você. Porque já não tinham o que dizer ou provar para combater a verdade exposta pelo evangelho pregado por Pedro e João. Tudo que sai do domínio de qualquer autoridade, isso é pacatudo, hein? Até as nossas constituídas aqui, o que sai do domínio dele se torna maligno, não é isso? Troca-se o governo, o último que saiu, ele era do capeta. Troca-se o governo, troca-se as autarquias. Olha, aqui passou antigamente lá, era terrível, e aqui não era diferente. Amém? Isso acontece nos dias de hoje. Se eu não consigo combater os milagres comprovados de Jesus, pessoas ressuscitadas, pessoas que sofreram acidentes terríveis e estão hoje restauradas, os outros credos e outras religiões dizem: olha, isso não presta, nada, isso aí é mentira, isso é balela. Quem me segue nas redes sociais sabem que de vez em quando eu posto algumas coisas, e eu acho muito interessante do que acontece nos hospitais. Médicos, boa parte deles são ateus, eles têm que vir pelo caminho de volta e dizer: olha, foi esse Deus aí deles aí que fez tudo isso, porque eu cheguei num ponto em que eu não podia fazer nada, mas o Deus deles aí,
Uma senhora com o cabelo todo amarrado, com um coque atrás, foi atrás do biombo ali, falou não sei com quem lá, e de repente a máquina começou a pulsar, e ele foi ressuscitado. Eles têm que confessar. Não existe nada, não existe outro segmento. Eu falo hoje do alto dos meus 65 anos, irmãos. Eu nunca vi outro Deus fazer o que o nosso Deus faz. Amém? Glória a Deus. Vamos adiante para nós ganharmos tempo. Verso 19. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai a vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes ou a voz do que há de Deus. Ou seja, eles pediram para nunca mais eles abrir a boca. E aí Pedro, com a sabedoria, cheio do Espírito Santo, ele falou: olha, você viu tudo que aconteceu aí. Aí você julga para mim, a quem eu vou atender? A vocês ou a Deus? Eu atendo Deus, e você? Glória a Deus. É isso mesmo, temos que atender a Deus, doa que doer. Ah, mas aqui não pode falar de Jesus. Se Deus mandou, o Espírito Santo te mandou, meu irmão, abre tua boca, sem dó. Lembrando que se é no teu trabalho, a porta que ele abriu, só ele fecha. E a porta que ele fechar, não adianta, você não vai conseguir abrir. Se Deus mandou, se você sentir de Deus, abre tua boca. É apenas uma palavra. Uma palavra. E ainda que você fale para uma pessoa, e no dia seguinte as portas naquele lugar estejam fechado para você, não se preocupa, Deus ele vai abrir outra, e até melhor. Por quê? Porque você foi obediente, porque você falou da palavra dele para aquela pessoa, e através daquela pessoa muitas outras pessoas irão ser alcançadas. Amém? Mas isso não é para nossa soberba, é para a glória dele. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Verso 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto ou ouvido. Verso 21. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para castigar, deixaram-os ir por causa do povo, porque todos glorificaram a Deus pelo que acontecia. Irmãos, se Deus falou no teu trabalho e as coisas estão complicadas, e às vezes é o próprio Deus, nos espremendo ali, para você não falar de Deus, mas se eu falar de Deus, meu chefe vai cair de pau em cima. Fica com a palavra de Deus. Que o Espírito Santo seja o motivo para você falar dessa uma palavra. Não tenha medo. Maior é o que está contigo do que está no mundo. Vou repetir. Maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo. Amém? Creia nisso. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Pois tinham mais de 40 anos o homem que se operara aquele milagre de saúde, conforme o nosso irmão Edson trouxe pela manhã. Está aí, testemunho. Ele tinha mais de 40 anos. 40 anos é uma vida. Pense aí numa pessoa que você conhece há mais de 40 anos. E 40 anos daquele mesmo jeitinho, ou corcunda, ou puxando uma perna mais curta que a outra. E de repente você vê aquela pessoa perfeita, andando como se fosse um garotão. E a Bíblia fala, nós lemos pela manhã, que o homem deu um salto. Saltou. Você imagina alguém com a perna mais curta, ele dá um salto e ficar de pé.
E a partir daquele momento indo, 40 anos, irmão, de sofrimento, apenas uma palavra. Uma palavra. Glória a Deus. Verso 23. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhe disseram os principais dos sacerdotes e ancião. Verso 24. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar, em tudo que há neles. Verso 25. E dissestes pela boca de Davi teu servo, porque bradaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Verso 26. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. E olha só o que aconteceu, verso 24: porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. 28. Para fazer tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Verso 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Verso 30. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. Verso 31. E todos eles, orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Unânimes. Essa palavra que chama meu coração. Irmão, quando alguém chamar você para orar, não diga não. Creia no poder de Deus através da vida dele e da sua vida também. Eu tenho um detalhe: se alegre, porque se Deus colocou ele no seu coração, é porque Deus sabe que você está cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, sejam cheios, cheios, cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus seja louvado. Verso 32. Era uma oração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía ou a sua própria, ou era própria, mas todas as coisas lhe eram comum. Segura um pouco aí. Uma igreja unânime passa por dificuldades, amém? E não somos aqui imunes a nada. Isso aqui não é um remédio que nos deixa imune. Então nunca mais eu vou ter nenhum problema. Não, não é isso. Não é isso do que se trata. Se trata de, havendo o problema, esta é a solução. Nós temos na nossa casa um grupo no WhatsApp de irmãos que se reúnem para orar uns pelos outros. Eu acredito que cada um aqui deva fazer parte desse grupo. Se não, nos procure no final do culto para entrar nesse grupo do WhatsApp. Irmão, quando você vê alguém orando ali e chega até você esse convite para orar, creia, o nosso Deus escolheu você primeiro. Se Ele permitiu você ver, é porque Deus escolheu você, porque lá da glória Ele enxerga você cheio do Espírito Santo. Não negue oração. Atenda ao Senhor. Você está ali, viu a mensagem? Imediatamente ligue o seu coração ao trono da glória. E alguém que está lá do outro lado está esperando de Deus uma resposta. E quem sabe a sua oração é a resposta de oração para eles. Posso ouvir um amém?
porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Verso 33. Os apóstolos davam com grande poder testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles haviam abundante graça. Um detalhe: quando nós falamos da palavra, o espaço que nós estamos se enche de graça. E se enche de graça por quê? Porque você é um representante do reino, porque você é cheio do Espírito Santo, e naquele lugar, naquele momento, aquelas pessoas estão como se estivessem na sala do trono. Olha só o tamanho da sua responsabilidade. Irmãos, não se afaste do Evangelho. Eu entendo que é complicado, é terrível, às vezes o que nós passamos. Ninguém quer passar por humilhação. Vocês acham que o Senhor Jesus queria subir para o madeiro da forma com que ele subiu? Jesus não era aquele playboy que nós vemos aí, cabelinho certinho, a babyliss, né? Como é que chama lá? Chapinha, né? É um Jesus Cristo de chapinha, barbinha feita, né? Com o gilete e tal. Não. Mais ou menos Jesus, me escapou aqui. Eu sei que é 53 o versículo. Alguém lembrar, pode assoprar. Fala que ele não tinha formosura. Obrigado, irmãos. Obrigado. Deus abençoe. Isaías 53. Ali está a realidade do nosso Senhor Jesus. E um detalhe: esses não falam como Jesus subiu ao madeiro. Ele estava nu. Ele sofreu o pior castigo. É um castigo destinado aos piores facínoras que pode ter. Irmão, levando o meu e o seu pecado. Então, tenha respeito e tenha temor em tudo aquilo que está sendo colocado sobre o seu ombro. E se Deus está colocando sobre o seu ombro, é que verdadeiramente Ele sabe com quem Ele pode contar. Deus sabe que Ele pode contar com você. Amém? Deus seja louvado. Verso 34. Assim, ainda sobre o verso 33, volto a repetir: você levando a palavra, aquele lugar se enche da graça de Deus. E quem realmente está necessitado, ele vai permanecer e vai ver a sua palavra até o final. E é necessário que você dê lugar ao Espírito Santo de Deus, para que Ele possa te usar. Porque Ele sabe da necessidade daquelas pessoas que vão estar te ouvindo. Isso no trabalho, na escola, no meio da sua família, com os vizinhos. E aquele lugar vai estar abundante da graça de Deus. Amém? Verso 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e depositado aos pés dos apóstolos. Ainda hoje é assim, entendeu? Mas ninguém cometia nenhum sacrifício. Essa palavra não significa que você tem que se sacrificar para ajudar a igreja. Aliás, quem ministra aqui acerca das ofertas, não é isso que ele fala. Dê o seu tudo e fique sem nada. Aí é loucura. Mas o que você tem a mais, você pode dividir. Nossa vida é um sopro. De repente, o que você está juntando aí, você tem uma chácara, tem um sítio lá, que você vai uma vez por ano, ou a cada 2 anos, e está ali.
Você pode vender aquilo e ajudar alguém. É disso que se fala. Naquele tempo a igreja estava começando e havia muitos pobres, muitos necessitados, e necessitados não só da graça de Deus, mas de uma ajuda corrente. Não preciso eu falar, todos que passam aqui ministrando as ofertas dizem, dão satisfação, o que é arrecadado aqui é dividido com os necessitados. As suas ofertas, o seu dízimo que você devolve ao Senhor, ele é dividido com os que necessitam. Existe muita gente necessitada. Necessitado não é esse que fica sentado lá na cama dele, enquanto você está ali ralando, entendeu? E o pouco que lhe sobra você divide, não é esse não. Necessitado é aquele que tem as portas fechadas por conta dessa sociedade imediatista. Faça a obra do Senhor, divide isso. O pastor já ministrou acerca dessa depósito das ofertas nos pés dos apóstolos. Isso tem um significado. Não vou falar essa noite, irmãos, mas quem sabe numa próxima ministração eu possa falar disso. De vida. Nossa vida, ela é curta. Hoje estamos aqui, amanhã quem sabe é a vontade de Deus. E tudo aquilo que você economizou e que não dividiu com alguém que você menos queria que botasse a mão, vai botar a mão e vai desperdiçar. Vão colocar a mão nas suas economias e vão gastar de uma forma, da pior forma que você pode imaginar. Divida com alguém. Dali você tem, sei lá, você tem alguma coisa a mais aí, um dinheirinho que você está guardando, mas você não usa, não guarda. Olha, são para tempos vindouros. Ô, irmão, nós não sabemos se daqui a pouco nós cruzarmos as portas ali e vamos ser chamados. E esse dinheiro vai para onde, irmão? Vai para o governo, né? Porque nem a sua família sabe acerca desse dinheiro. O governo vai passar a mão. Então aqueles que você não queria vão ser aqueles que vão ficar com o seu dinheiro. Amém? Verso 35. Repartia a cada um segundo. Está fraco. Segundo. Amém? Tem necessidade. Não estou aqui pregando que você deve se desfazer das suas coisas. Só você e Deus sabe como foi o sacrifício para você juntar esse dinheirinho, comprar essa propriedade, ou enfim, fazer com as suas economias. Mas tem muita gente necessitada, às vezes, dessa economia que você tem. Dê, sem medo. A própria palavra diz, né? Aonde tiver o seu tesouro, vai estar onde? Amém. Então não é esse aqui que eu vos falo, né? É a própria palavra que nos diz. Verso 36. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, verso 37, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. E nós aprendemos que isso para nós encerrarmos e orarmos. Irmãos, uma pessoa cheia do Espírito de Deus, ela está ligada no trono da graça. E trazer através do reino de Deus as necessidades dos nossos irmãos. Quer seja de uma palavra, quer seja de um apoio moral, quer seja de um apoio financeiro, quer seja de uma porta aberta onde você trabalha, porque ela está desempregada e tem que dizer à família. Amém? Que os meus irmãos nessa noite tenham entendido essa palavra. Essa palavra, ela tem mais de 2000 anos, mas hoje é uma palavra ainda atual para o nosso meio. Volto a repetir, sejam
cheios do Espírito Santo. Equipe do louvor pode subir. Sejam cheios do Espírito Santo. Que você saia daqui tendo consigo, você não é um super-herói, mas você é alguém amado por Deus. Você é alguém que Deus conta que as coisas do reino dele sejam divulgadas. Você é alguém em que Deus confia o reino dele para ser divulgado aí para fora, para esses necessitados. Você tenha a consciência de que existem pessoas em estado deplorável e você pode ter à mão a solução. Apenas uma palavra. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus, e vamos orar. Pai, graças eu te dou, Senhor, por mais uma noite em que pudemos nos reunir em teu nome. Senhor, eu quero te louvar e quero te agradecer por cada um dos meus irmãos que ouviu esta palavra que veio direto do teu trono, Senhor. Deus, estamos aqui, Senhor, ansiosos pela tua volta, Jesus, mas entendendo que ainda há um percurso a ser percorrido. Senhor, nos encha cada dia mais do teu Espírito, Senhor. Fale no profundo ao nosso coração. Faça-nos, Senhor, ter experiências contigo, experiências, Senhor, que cada dia mais aumente a nossa fé, Senhor. Te louvamos, te agradecemos e te dizemos, Senhor, muito obrigado, te amamos. Faça a sua oração, querido. Ore, converse com o Pai, agradeça, diga o quanto você ama. Eu tenho a certeza que dele haverá coisas muito boas para você. Vamos louvar em nome de Jesus?